Ainda falando sobre essa data, Dia dos Pais, domingão, 4 em cada 10 brasileiros pretendem gastar até R$ 200 na hora de comprar esse presente. Não é tão uma lembrancinha, pai, R$ 200 dá para comprar uma coisa bacana. É o que está apontando uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a Question Pro. Para falar dos dados desse estudo, eu vou conversar agora com o João Paulo Cunha. Ele é diretor de pesquisa do Instituto Locomotiva. João Paulo, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafael. O prazer é o meu. João, quando a gente olha para esses números, eles são significativos. O Instituto vai mostrando 119 milhões de brasileiros que, nesse momento, pretendem presentear. Tem um dado ali que é muito específico, de pelo menos de 10 pessoas num grupo feita essa divisão, 8 pretendem presentear e, do outro lado da pesquisa, mostra que de 10 pais, 8 estão dizendo que vão ganhar presente. Sinal que essa conta vai bater. A expectativa é de uma melhora do cenário quando a gente compara com 2023? Sim, do ponto de vista do otimismo, né, aqui e da expectativa, tanto de presentear alguém quanto para receber, a gente tem notado que a ampla maioria aí da população brasileira pretende ter algum desembolso, pretende presentear alguém nesse Dia dos Pais. Tem um pequeno desencontro aqui, né, você mencionou, tem um equilíbrio, mas ele é quase um equilíbrio. Na verdade, 77% dos brasileiros pretendem presentear alguém e 84% dos pais esperam receber um presente. Então tem um pequeno gap aí, talvez alguns pais que vão ficar sem o presente esperado. E claro, tem um outro ponto de atenção aqui, embora a grande maioria da população brasileira pretenda comprar, presentear para alguém, né, nesse Dia dos Pais, a gente viu que só 17% já tinham comprado o presente até o último final de semana. Então, na prática, o que a gente está notando é os filhos e também aqueles que vão presentear algum outro familiar, um marido ou algum outro parente, deixando esse presente para a última hora. Então, se esse desejo de presentear vai se confirmar ou não, vai depender muito do que essas pessoas vão encontrar ali no varejo, vão encontrar nas lojas. João, tem um outro fator que é importante. A gente olhou na pesquisa, identificou esse valor de R$ 200 quando nós olhamos para o presente, mas eu também notei que há essa porcentagem, uma diferença, conforme as classes sociais elas vão mudando. Para algumas, por exemplo, R$ 200 é o teto. Eles não conseguem gastar mais do que isso. Para a gente entender o montante que foi arrecadado nessa data, que é extremamente importante, nós vamos ter que passar o Dia dos Pais. Mas você considera que esse valor é, de fato, algo simbólico ou, de acordo com a pesquisa, possivelmente a maioria das pessoas segue esse valor de R$ 200? Olha, Rafael, o que a gente viu é que o desejo de receber o presente ele é transversal entre as classes econômicas. Então, entre os pais que compõem aí os segmentos mais ricos, as classes A e B, do ponto de vista aí da segmentação do poder de compra, né, das famílias, 86% pretendem receber o presente, esperam o presente. Entre os pais que compõem os estratos mais pobres, que pertencem às classes D e E, esse número não é muito menor, é de 81%. Então, é uma proporção relativamente parecida. Mas o que vai mudar radicalmente é o valor do desembolso que os pais aí dos estratos mais ricos e mais pobres vão receber. Entre os pais que compõem, entre as pessoas, né, que compõem aí as faixas de maior renda, nas classes A e B, esse presente superando R$ 200 atinge 43% dos respondentes. Já entre as classes mais baixas, entre as classes D e E, essa proporção cai pela metade, cai para 23%. A grande maioria acaba tendo que dar um presente de ali até 100, no máximo R$ 200. Ou seja, a expectativa de presentear e a expectativa de receber presente, ela é transversal, mas o tipo de presente, o tipo de desembolso muda radicalmente. Inclusive, aqueles que estão mais apertados, aqueles que estão ali com um orçamento muito mais restritos, muitas vezes vão recorrer a alguma atividade, alguma experiência, vão receber os seus pais para um almoço em casa, para um jantar em casa, para não deixar a data passar em branco, mas conseguir economizar um pouquinho. João, vocês têm percebido uma melhora gradual desde a pandemia? Esse movimento ele vai sendo alimentado e chegamos a uma melhora comparado com a expectativa de 2023. Nós acompanhamos aqui, mostramos diariamente os números relacionados ao emprego e também desemprego e
ao número total de empregados nesse momento, eles são positivos. É claro que eles sempre poderiam ser melhores, mas os resultados, eles são bons na medida do possível. É isso que está alimentando e sendo o alicerce para que as pessoas voltem a consumir, elas voltem a fazer essa compra e presentear o pai nessa que é a quarta data mais importante para o comércio? Sem dúvida, Rafael, esses aspectos macroeconômicos, né, então emprego, renda, inflação, eles acabam impactando diretamente na disposição de desembolso dos brasileiros nessas datas, e o que a gente vê é um ligeiro aumento aqui na disposição de presentear em comparação ao ano passado. Ano passado, 62% dos entrevistados dizem que presentearam alguém no Dia dos Pais. De 62% para esse ano, a gente tem 77% pretendendo presentear, né? Então, como eu falei, a gente precisa ver o que eles vão efetivamente encontrar, dado que muitos deixam, né, para a última hora a escolha do presente, mas em se confirmando esse desejo, em se confirmando essa expectativa, a tendência é que a gente tenha um volume maior de pessoas presenteando do que no ano passado. João, é possível esperar também o famoso emprego temporário para essa época? Porque nós temos ali o Natal, onde isso acontece muito bem, Dia das Mães algumas vezes, Dia das Crianças, e aí chegamos, como eu falei, no Dia dos Pais. É possível esperar também, não só o empreendedor nesse momento conseguir arrecadar, mas ter uma possibilidade maior de ter um empregado novo, uma situação, mesmo que seja temporária, a gente sempre cruza os dedos para que a pessoa no final desse processo seja contratada. É uma data também que consegue assimilar esses profissionais que procuram uma oportunidade? Olha, todas as datas que aquecem o varejo acabam tendo um efeito positivo sobre o emprego, sem dúvida, né? E o que a pesquisa nos ajuda também a entender são os setores que tendem a ser mais diretamente impactados aqui positivamente pela data, né? Então, entre as principais demandas que nós identificamos para presentear no Dia dos Pais, em primeiro lugar, roupas e acessórios seguidos por calçados. Então, o varejo de vestuário tende a ser o mais favorecido, né, no Dia dos Pais, de longe. 58% pretendem dar roupas, 38% calçados, 19% eletrônicos. E é interessante que, empatado com eletrônicos na terceira posição, a gente tem ferramentas, né? Então, ainda algumas categorias que são simbolicamente muito associadas à data, são muito associadas, né, aí a esse papel do pai, né? Então, as ferramentas. Mas logo na sequência aparece uma categoria que talvez seja um pouco mais nova, né? Seja um pouco quase que o oposto do ponto de vista do estereótipo da ferramenta, que são cosméticos. Então, cosméticos já aparecem empatados ao lado das ferramentas como uma das categorias que as pessoas mais estão planejando presentear seus pais. Então, esses aí são os principais setores que tendem a ser beneficiados, né, do ponto de vista das compras que os brasileiros estão planejando presentear seus pais. Interessante, né, João, ver essa mudança de comportamento em quesitos que não pontuavam tanto. Eu acho que eu nunca dei um cosmético para o meu pai, nunca lembro dele estar falando que precisava de alguma coisa do tipo, mas essa mudança de comportamento automaticamente vai trazendo outros itens para essa listagem e, obviamente, mais possibilidade de ganho para a nossa economia. Confesso que eu também ainda não comprei, estou na turma que tem que pesquisar, dar uma olhada, vou ter que bater perna. E aí eu queria finalizar a nossa entrevista justamente onde possivelmente é ali que eu vou achar o presente do meu pai, que é aquele varejo online. É um outro fator também muito específico, eu estava olhando de 2022 para 2023, houve um acréscimo de 2,3%, as pessoas consumindo mais, comprando mais. Essa é uma outra vazão onde a gente consegue estimular a nossa economia e que, João, vocês percebem que é um meio também muito utilizado para quem vai presentear, não só nessa data, mas também nas outras, é uma ferramenta importante? É uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que vem ganhando importância nos últimos anos. Você falou da pandemia, ela foi um marco da popularização do e-commerce. Muitas pessoas experimentaram, né, o e-commerce durante a pandemia e mantiveram posteriormente como uma boa saída, né? Um desafio aqui nas datas comemorativas tem justamente a ver com esse fato das pessoas deixarem muitas vezes para a última hora a compra, e aí, em muitos casos, o e-commerce não tem mais agilidade para que o presente seja recebido a tempo, né? Então, é por isso que muitas vezes até consideram o e-commerce, mas como deixam a compra para a última hora, acabam tendo que recorrer ali no último dia ao shopping, a uma loja física, e aí a gente nota aquele clássico, né? Aquela clássica lotação dos comércios por conta desses presentes comprados na última hora.
João, prazer recebê-lo aqui para a gente entender um pouco da pesquisa, verificar quais são os itens que temos nesse momento como os preferidos, aqueles que os pais possivelmente já recebem nesse domingo e entender o aquecimento também no mercado nessa época. Muito obrigado por nos atender e vir aqui conversar com a gente. Obrigado. Nós do Instituto Locomotiva da Question Pro agradecemos aí o espaço e ficamos à disposição. Até mais. Tchau, tchau.